caminho sob modo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, ainda que eu tivesse a mensagem de Deus e não... Sobre comunicação. Eu não sei o que vocês entendem de comunicação, né? Mas é algo que nós precisamos aprender. E eu diria para vocês que a comunicação no casamento, ela é tudo. Quando nós temos uma boa comunicação no casamento, na nossa relação conjugal, o casamento funciona bem. Tá? Edeildo, o que você entende de comunicação? O que para você é comunicação? É o diálogo, né? Entre duas pessoas, né? A forma até de, pelo olhar, se comunica com a pessoa através do diálogo. Tem várias formas, né, de comunicar, né? Até com os olhos. Como é que você definiria o seu relacionamento dentro de casa, nessa área da comunicação? Se eu fosse dizer para você de que nota você daria de 1 a 10 para a comunicação no seu casamento, que nota você daria para você? É para você pensar apenas. Muitos casais, eles não conseguem se manter de pé, muitos casais estão em crise e uma das áreas responsáveis, eu diria, principal, é a comunicação. E comunicação, vocês vão perceber que é muito mais do que você falar. Envolve tantas coisas de suma importância, né, na nossa vida. Então eu gostaria de trabalhar com vocês hoje nessa área, para que nós possamos praticar isso no nosso casamento, né? Então já vimos aí que o nosso assunto hoje é comunicação. E eu espero que a comunicação sempre termine assim, né? Com um abraço, um beijo, como vocês estão vendo ali, que não para de beijar, né? E não para de abraçar, né? Apesar do cabelo também, o cabelo tá meio ali despenteado, né? Mas o ideal de fato é que na relação conjugal nós tenhamos esse gosto de estarmos juntos uns com os outros. Tá joia? Muito bem. Nós vamos então fazer o seguinte. Vamos trazer aqui algumas lições práticas para a gente analisar juntos aqui. E eu espero que essas lições elas possam contribuírem muito, né, para a nossa vida. Eu queria trabalhar hoje com 5 pontos importantes na comunicação. E eu estava lendo algo interessante. O psicólogo John Well, ele tem um livro, e o nome do livro é Por que Tenho Medo de Dizer-lhe Quem Sou? Nesse livro ele coloca aí 5 pontos importantes, são fundamentais na comunicação entre marido e esposa. E lógico, se eu tenho uma boa comunicação com a minha esposa e ela também comigo, essa comunicação vai ser também dentro da família, em geral, né? Porque nós estamos falando de casamento. Se eu entrar no aspecto da família que envolve filhos agora, tem muitas famílias que estão numa tremenda crise por falta de comunicação. Pai com filho, filho com pai, o esposo com a esposa, e assim vai, né? Então John Paul, ele descreve 5 níveis importantes que nós precisamos aprender a cultivar na nossa vida, né? Então vamos ver esses níveis da comunicação, né? Primeiro nível, essa é chamada o que mesmo? Comunicação trivial. O que é essa comunicação trivial?
É aquela comunicação bem superficial. Você chega em casa e diz: oi, como tá? Trabalhou muito? Está cansado? Aquela comunicação curta, onde você faz porque não tem como correr. Você tem que dizer alguma coisa. Então a esposa chega em casa: como tá? Bem? Como tá? Tô bem. E não passa disso. Essa é chamada comunicação o quê? Trivial. É aquela comunicação por gasto. Só um pouquinho. Como foi o trabalho? Muito, trabalhei muito. Só isso. Estou cansado. Como foi a viagem? Boa. É só aquela conversa por cima. Então esse é o primeiro nível que existe no nosso diálogo, na nossa comunicação. É a comunicação trivial. Tá bom? A segunda comunicação, ele coloca a comunicação afetiva. Vocês podem ler, por favor? É o nível de conversa onde há informações que não são seguidas de comentários. O que vocês entenderam disso? Troca de conversa, mas não discute. Sim, você faz a pergunta, eu dei o início aqui da conversa trivial. Como foi o dia hoje? Bem, mas morre por aí. Entende? Em vez da conversa ganhar: olha, foi muito bom, eu tive uma experiência hoje maravilhosa no trabalho. Quer dizer, não há campo para você. Você não abre guarda para isso, entende? Então, a comunicação é afetiva, é o nível da conversa onde há troca de informações. Então, vocês perceberam que ela sai do trivial e vai para a afetiva. Então, nós precisamos estar atentos quando alguém nos pergunta alguma coisa, quando a sua esposa te pergunta alguma coisa, ela quer dizer alguma coisa, ou você a ela, ambos têm que estar atentos para que o campo seja aberto. Entende? E às vezes você chega cansada do trabalho e você não quer muito papo, e o marido pergunta: como foi o dia hoje? Ah, estou estressada, só quero dormir. E morre nesse assunto. Não há campo, não há campo, você não abre guarda para dialogar. Entende? Estou dando apenas um exemplo. Então a conversa, o nível tem que partir para o campo afetivo, né? Então esse é o nível de conversa onde há troca de informações. Você coloca uma pergunta e você espera receber o retorno dela, e assim o diálogo começa. Não é verdade? Não é ruim quando você conversa com uma pessoa que você está querendo conversar um pouquinho mais, mas ele é curto com você, ele é rápido, você tem que insistir, ele vai dando as costas e vai saindo. Não é ruim? E isso é conversa o quê? Trivial. Mas a afetiva, ela abre campo. As portas vão se abrindo para você continuar conversando um pouquinho mais, né? E é tão bom quando existe esse diálogo com o marido e com a esposa. Os dois têm tempo para sentar no sofá, seja no colo um do outro, ou na cama, né, antes de dormir, conversarem. Mas eles têm que ter o tempo deles. Isso é importante, nós gastarmos tempo. Vamos ao terceiro nível, né? É a comunicação com ideias e opiniões. Podem ler, por favor, vocês, bem devagar? Esse tipo de comunicação resulta na verdadeira intimidade do matrimônio, uma vez que são expostos os pensamentos, sentimentos e opiniões, dando maior chance ao seu cônjuge para conhecer-te intimamente. Então essa é a comunicação que envolve ideias e opiniões. Quando você começa a colocar opiniões, quando você começa a expor ideias, você abre porta para que a pessoa te conheça melhor. Estão percebendo? Você abre porta. Todos são bem-vindos. Pode sentar, por favor. Tem lugar aqui na mesa, aqui pertinho aqui. Sejam bem-vindos. Então nós estamos falando aqui sobre comunicação na vida do casal, da família, tá? Então só lembrando aqui, rapidamente, esse é o primeiro nível de comunicação que John Owen coloca, né? Eu tenho medo de dizer quem eu sou. E esse tipo de comunicação também é problema, às vezes, com o pai, com o filho, né? Quantas vezes um filho tenta ter diálogo com o pai
E o pai não para ouvir o filho, a mãe também. Não é? Eu não sei se você já leu aquele livro chamado Um Pai por 1 Minuto. 1 minuto de atenção já faz uma diferença grande na vida de um filho. Né? Então nós precisamos pensar nisso, porque a falta de diálogo tem sido um grande problema na vida de casais. E que eles acabam não tendo muito gosto. Se você não tem diálogo, 2 pessoas dentro de casa, então eles acabam não tendo muito gosto de estar presente. É por isso que muitas vezes o marido não tem vontade de chegar em casa mais cedo, também a esposa também acaba não tendo a mesma vontade de chegar em casa mais cedo, porque quando eles estão juntos não tem diálogo. E quando tem, é só isso. Por que você chegou agora? Onde você estava? Ah, eu estava ali. Vou fazer isso. Você não acha que está perguntando demais, não? Quer dizer, não abre porta. Né? Então, quando há comunicação com ideias e opiniões, então esse tipo de comunicação resulta numa intimidade maior. Né? Porque você abriu porta para você deixar se conhecer melhor. Tá? Isso é muito importante. E uma coisa que nós precisamos aprender aqui como casais: nunca tente fazer com que a sua esposa seja igual a você. Nunca tente fazer com que o seu esposo seja igual a você. Nós somos pessoas o quê? Diferentes. O que acontece no casamento é que nós precisamos o quê? Ajustar as nossas ideias. Então, para que eu possa ajustar as minhas ideias, eu tenho que partir para esse terceiro nível aqui, ó. Eu tenho que aprender a me comunicar para que ela conheça a minha opinião, não é? E eu também tenho que aprender a ouvir a opinião dela, porque ela está abrindo as portas. Aí eu penso sim, né? Eu acho melhor assim. Mas tem muitos lugares que a esposa tem medo de dizer o que pensa, porque às vezes o marido não quer abrir a porta para isso. Não, aqui eu falei, está falado, né? Essa não é a comunicação agradável. Nós vamos ver daqui para frente, né? Então vamos pensar nessa terceira comunicação aqui, comunicação com ideias e opiniões. Tá? Vamos ver um pouquinho mais? Nós temos ainda... Vocês gostaram ali da Joaninha, né? I miss you. Né? Que bom. E às vezes quando a esposa vai viajar, o esposo fica, ah, estou sentindo falta de você, né? Mas isso tem que ser longe e perto também, né? Vamos ver outro nível de comunicação aqui. Comunicação através de sentimentos e emoções. Essa comunicação descreve o quê? O que acontece dentro de você. O que você entende disso? Dessa comunicação através de sentimentos e emoções. No diálogo, eu preciso me comover com as coisas que eu ouço. Eu preciso sentir o que a pessoa está querendo me dizer. E às vezes a minha esposa está querendo dizer alguma coisa assim, tão comovente, e a gente fica lá sério, né? A gente não se mexe. Aqui parece que não toca a gente. Né? Porque sentimentos e emoções são coisas que vêm de dentro. É tão bonito um homem chorar, né? Porque o esposo pode chorar. Às vezes num diálogo, na conversa do marido com a mulher, há um assunto que envolve essa emoção. Né? Vamos supor que o diálogo de vocês dois seja a respeito dos filhos. Uma situação, os filhos estão estudando fora. Né? Vamos pegar agora, os filhos do pastor estão estudando fora. Né? A vida lá em casa, hoje, eu e a minha esposa. Vocês já pensaram bem se eu não tivesse diálogo com ela hoje, só eu e ela sozinha de casa? O que seria o casamento? Entende? Então, se eu já tinha antes, muito mais eu tenho que ter o quê? Agora. Não é? E muitas vezes nós conversamos assuntos que envolvem emoções. Emoções mesmo, de você, poxa, dá uma saudade, né? Bate o peito assim, tem aquela dor. Não é? Então, isso é a comunicação que é através de sentimentos e emoções. Às vezes você está conversando com a sua esposa, a lágrima começa a descer nos olhos, não é verdade? O que é isso? Sentimentos e emoções. Tá?